Fala galera, iniciando nossa aula 16 do nosso curso de matemática básica. O tema dessa aula vai ser radiciação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos e continue a acompanhar os nossos cursos. Vamos lá. A radiciação ela é uma operação matemática inversa à potenciação, que foi assunto da última aula. Assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Beleza, vamos partir para a definição então. Seja A um número real e N um número natural não nulo, o número x é chamado de raiz enésima de A, C e somente C, elevado ao expoente n, reproduz A. Ou seja, x é raiz enésima de A, C e somente C, x elevado a n é igual a A. Beleza. Vamos agora partir para a nossa demonstração de como é exposta uma raiz. A raiz, normalmente, ela tem esses três elementos: o radical, o radicando e o índice da raiz. Certo? Bom, no símbolo a raiz enésima de A, dizemos que temos esse símbolo que representa o radical. Beleza. Temos o radicando, que é a parte interna da raiz, ou seja, nesse exemplo, a letra A. Temos o índice da raiz, que é a letra N. Então, na raiz enésima de A, temos essas três partes muito importantes: o radical, o radicando e o índice da raiz. Sabendo disso, vamos para uma informação muito importante. Na raiz quadrada, por definição, por convenção, omite-se o índice, ou seja, quando queremos escrever raiz quadrada de 9, no nosso índice da raiz, ele não aparece nada. Ele não aparece o número 2. Ele não aparece nada. Então, no caso, aparece apenas o radical e o radicando. Tá certo, vamos lá. Vamos partir para as propriedades. Sendo A e B números reais positivos e N um número natural não nulo, valem as seguintes propriedades. Vamos trabalhar com radicais de um mesmo índice, certo? Para multiplicar, mantém-se o mesmo índice e multiplicam-se os radicandos. Ou seja, qual é um exemplo para a gente esclarecer essa regra, essa primeira propriedade? Esse exemplo: a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é igual à raiz enésima de A vezes B. Ou seja, temos o mesmo índice, mantivemos o mesmo índice, beleza? E agora, dentro da raiz, temos a multiplicação dos radicandos, ou seja, A vezes B. Beleza, tudo certo. Então agora vamos para mais outra propriedade. Vamos lá. Para dividir, mantém-se o mesmo índice e dividem-se os radicandos. Beleza. O que a gente pode exemplificar aí? Como é que a gente pode exemplificar? A raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é igual à raiz enésima de A dividido por B. Supondo, é claro, que o B é não nulo, para não dividir por zero. Tranquilo. A raiz tem o mesmo índice para os dois, então a gente divide os radicandos e coloca dentro da raiz. Beleza. E mais uma propriedade agora, para calcular uma raiz de outra raiz. Como fazemos? Mantém-se os radicandos e multiplicam-se os índices. Beleza, vamos lá. Temos que uma raiz enésima da raiz m de A é igual ao quê? É a raiz n vezes m de A, sendo que m é um natural não nulo, ou seja, diferente de zero e pertencente aos números naturais. Bem tranquilo, não é não? Muito tranquilo. Vamos lá, mais propriedades. Para calcular a raiz
e em seguida a potência é o mesmo que calcular a potência e em seguida a raiz. Ou seja, a raiz enésima de A elevado a M é igual a quê? A raiz enésima de A elevado a M, sendo que M pertence aos inteiros. Beleza. Multiplicar ou dividir índice expoente por o mesmo número não altera o resultado. Vamos lá para um exemplo. Ou seja, temos a multiplicação do radicando e do expoente por o mesmo fator e não alteramos o resultado, levando em conta que o número m é um número inteiro e p ele é um natural, não nulo. Beleza, agora vamos para a potência de um expoente racional. Ou seja um número real A positivo, n número natural não nulo, e a fração m dividido por n, um número racional na forma irredutível. A potência de base A e expoente racional m dividido por n é definida por o quê? A elevado a m dividido por n equivale à raiz enésima de A elevado a m. Repetindo, A elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de A elevado a m. E temos em conta que para as potências de expoente racional valem todas as propriedades expostas anteriormente que valem para as potências de expoente inteiro. Beleza, agora vamos mostrar uma questão para fazer essa nossa verificação final de conceitos. Vamos lá. Qual que é o valor de raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 14 mais a raiz cúbica de 6 mais a raiz quadrada de 4? Ou seja, temos raízes dentro de raízes e queremos simplificar essa expressão. Vamos lá, como é que fazemos então? Vamos começar por quê? Pelo que pode ser resolvido. Sabemos a raiz quadrada de 4, que está dentro da raiz cúbica de 6 mais raiz de 4. Então simplificamos. Como a raiz quadrada de 4 é igual a 2, temos a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 14 mais a raiz cúbica de 6 mais 2. Beleza. Mas 6 mais 2 é igual a 8. E a raiz cúbica de 8 também sabemos. Então podemos simplificar mais ainda essa expressão, fazendo com que essa expressão complicada seja reduzida um pouco mais. Vai ser igual aqui, raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 14 mais 2. 14 mais 2 é 16. E sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então simplificamos mais ainda a expressão até chegar a quê? Raiz quadrada de 8 mais 4, que é igual a raiz quadrada de 12. Beleza. Sabemos também que 12 é igual a quê? 4 vezes 3. Então, é igual a quê? A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Podemos fazer uma simplificação, multiplicando a raiz quadrada 2 elevado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a quê? A nossa resposta, 2 vezes a raiz de 3. Então, aquela nossa expressão anteriormente mostrada, um pouquinho complexa, ela pode ser simplificada em 2 vezes a raiz de 3, que é a nossa resposta. Agradeço a todos que acompanharam mais esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Vamos com tudo!